Você aí está preparado para uma verdadeira maratona de mistérios, para uma imensa maratona de mistérios? Eu espero que sim, porque eu sou Carol Capel, a sua pesquisadora dos mistérios ocultos favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Nesse vídeo nós vamos desvendar mistérios ocultos, muitos, então se preparem. Existe uma profecia que assombra profundamente todos os presidentes dos Estados Unidos. Algo que por muitas vezes se cumpriu. O verdadeiro terror da Casa Branca. Os presidentes dos Estados Unidos não podem nem ouvir falar sobre isso, que eles já se arrepiam todos. E o pior é que existe uma presença macabra que está infiltrada na Casa Branca e que nem o funcionário mais treinado do serviço secreto consegue encontrar. Nem o agente mais bem treinado e mais bem armado da SWAT pode impedir que esse mal chegue até um presidente quando esse mal se manifesta. Só que essa maldição, ela não vem de dentro da Casa Branca, não. Ela começa lá atrás, em meio às florestas e campos do início do século XIX, quando a América se expandia sobre as terras indígenas. Um nome, uma fúria, uma sabedoria ancestral ecoava. O nome de Tecumseh, um grande líder nativo da tribo dos Shawnee, um guerreiro, um estrategista, um profeta. Esse cara aí, ele tentou unir as tribos contra o avanço colonial. Só que o que ficou registrado na história não foi apenas a sua resistência, mas sim uma maldição, um aviso sombrio que ecoaria por muitos séculos na Casa Branca. Durante a guerra entre os nativos e os colonizadores, Tecumseh e seu irmão, o xamã Tenchatvaca, conhecido como o Profeta, travaram um confronto contra as tropas dos Estados Unidos. Em 1811, o general William Henry Harrison liderou as forças que derrotaram os seguidores de Tecumseh na Batalha de Tippecanoe. Tecumseh jurou vingança, mas não apenas contra Harrison, mas sim contra toda a linhagem de presidentes que surgissem a partir daí. A profecia dizia que todo presidente eleito em anos terminados em 0 morreriam durante o mandato. Parece absurdo, não parece? Só que essa profecia se cumpriu. Em 1840, o William Henry Harrison foi eleito e morto apenas 31 dias depois de assumir o cargo, vítima de pneumonia. Já em 1860, o Abraham Lincoln foi assassinado. Em 1880, o James A. Garfield foi morto a tiros por um desequilibrado poucos meses após de assumir. Em 1980, nós tivemos o William McKinley. Em 1920, o Warren G. Harding, que também morreu misteriosamente em 1923. E em 1940, nós tivemos o Franklin D. Roosevelt, que morreu durante o 4º mandato. Já em 1960, nós tivemos o John Fitzgerald Kennedy, que também morreu. Ou seja, 7 presidentes, 7 tragédias, todos eleitos em anos que terminam em 0, foram de arrasta, exatamente como Tecumseh disse que eles iriam. Então, será que tudo isso é uma imensa coincidência? Ou será que a maldição estava cobrando o seu preço? Lá em 1980, algo estranho aconteceu, porque o Ronald Reagan, eleito naquele ano, sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Embora ele baleado, ele sobreviveu milagrosamente. Então, será que a maldição teria sido quebrada? Ou será que foi apenas um erro de cálculo espiritual? Bom, alguns estudiosos do oculto afirmam que Ronald Reagan só sobreviveu graças a rituais de proteção que foram conduzidos por astrólogos e ocultistas ligados à sua esposa, a Nancy Reagan, que era conhecida ali por consultar mapas astrais e datas cabalísticas para todos os passos do marido. Então, ela pode ter interferido de alguma maneira nessa maldição, nesse ciclo de maldição. E o que dizer, por exemplo, de George W. Bush, eleito em 2000, que também sobreviveu, mas que teve ali aquela situação bem caótica do dia 11 do mês 9 durante o seu mandato. E situação essa que abriu portas para guerras, para caos global e para manipulações em massa. Então, a maldição de Tecumseh é muito mais do que uma lenda. Ela é um eco de justiça ancestral. Um lembrete de que as vozes esquecidas da história ainda sussurram e às vezes até gritam nos corredores dos locais onde o maior poder do mundo circula.
Você aí que está me assistindo, você acha mesmo que não existem evidências de que alienígenas vivem entre nós? Você tem certeza mesmo das suas convicções? Bom, se você pensa isso, é porque você ainda não conhece a história dos discos de Dropa. Mas calma, relaxa aí, que eu te conto essa história maligna. Em 1938, uma expedição arqueológica liderada pelo professor Chiputei, da Academia de Ciências de Pequim, explorava ali uma remota cadeia de montanhas na região de Bayankara-Ula, nos confins do Himalaia. Só que de repente eles encontraram algo que jamais deveria existir. Eram túmulos ancestrais de pequenos esqueletos humanoides com crânios desproporcionalmente grandes, enterrados em cavernas cuidadosamente talhadas. Só que o achado mais perturbador não foi os esqueletos. Em meio ali aos túmulos estavam centenas de discos de pedra. Discos circulares com aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, com um orifício no centro e uma espiral de inscrições minúsculas entalhadas do centro até a borda. Eles foram apelidados de discos Dropa e desde então a história dos discos Dropa foi varrida da arqueologia oficial. As inscrições, ao contrário ali dos hieróglifos egípcios ou da escrita cuneiforme, elas não correspondiam a nenhum alfabeto conhecido. Então, durante anos, os discos ficaram esquecidos, até que em 1962, o professor Tsun Nui, da Academia de Ciências de Pequim, alegou ter conseguido decifrar parte dos símbolos. E o conteúdo era uma narrativa absolutamente absurda para os padrões acadêmicos. Os discos contavam a história de uma raça extraterrestre que teria caído com sua nave ali, naquela região, há cerca de 12 mil anos. Segundo a suposta tradição, os Dropa não conseguiam voltar para o seu planeta natal. Então eles foram perseguidos pelos habitantes locais e acabaram se refugiando nas cavernas. Os descendentes desses seres formariam uma linhagem híbrida de estatura baixa e cabeça grande, muito parecidos ali com os próprios esqueletos encontrados. Tsun Nui, o pesquisador lá, foi desacreditado, expulso da academia e exilado. O governo chinês recolheu os discos e selou todos os documentos relacionados a essa descoberta. Alguns rumores dizem que eles foram enviados para laboratórios secretos da União Soviética. Outros afirmam que eles estão escondidos no Museu de Xi'an, bem longe dos olhos do público. Mas, em 1974, o engenheiro austríaco Erich von Däniken, conhecido por suas teorias dos antigos astronautas, afirmou ter visto um dos discos pessoalmente. E ali no seu livro, ele descreve a composição desses discos, que inclui altos níveis de cobalto e outros metais raros, o que os tornava surpreendentemente condutores de eletricidade, algo impensável para artefatos que são supostamente pré-históricos. E, afinal de contas, o que seriam esses discos Dropa? Será que eles são relíquias sagradas? Será que eles são restos de tecnologia alienígena? Ou será que eles são uma fraude? Ou uma verdade inconveniente demais para ser aceita? Até hoje, as cavernas de Bayankara-Ula permanecem sob vigilância. Pesquisadores independentes são muito desencorajados a explorá-las. E as fotos dos discos desaparecem dos arquivos oficiais. E o nome Dropa é tratado como ficção pelos arqueólogos convencionais, embora nenhuma refutação convincente tenha sido apresentada. Talvez os discos Dropa não contenham apenas uma história, mas sim um aviso, um eco antigo de que nós nunca estivemos sozinhos no universo. Então, e se o portal de Amarna ainda estiver ativo? Vocês acreditam que portais para dimensões paralelas possam ser reais? Que existem pontos no planeta, locais, onde o véu que divide as dimensões é mais fino? E, para tal, algumas coisas podem atravessar daqui para lá ou de lá para cá? Bom, hoje nós vamos voltar mais uma vez ao Egito Antigo. E em uma história, um caso que talvez você nunca tenha ouvido falar, porque eu nunca contei para
para vocês. Mas é um caso extremamente impressionante. Em meio à vastidão do deserto egípcio, existe uma ruína muito silenciosa, algo que restou de uma cidade que jamais deveria ter existido. Akhetaton, hoje conhecida como Amarna, foi muito mais do que a capital temporária do Egito sobre o reinado do enigmático faraó Akhenaton. Segundo registros tradicionais, essa cidade nasceu de uma visão, mas segundo os que leem nas entrelinhas da história, ela nasceu de um contato. Já sobre a história do faraó Akhenaton e sobre o fato de Juscelino Kubitschek ser a reencarnação dele, nós já temos um vídeo completo aqui no canal. E eu recomendo que você assista porque a história é muito intrigante, para não dizer desconcertante. O link desse vídeo estará aqui embaixo na descrição para a sua comodidade, nos cards e também aparecendo nas telas finais desse vídeo aqui. A cidade do disco solar de Akhenaton rompeu com toda a estrutura religiosa milenar do Egito ao declarar que apenas um deus existia, o deus Aton, que era representado como um disco solar cujos raios terminavam em mãos que ofereciam a vida. Isso não era apenas uma mudança de culto, era uma ruptura vibracional. Essa cidade foi erguida em um tempo recorde, em uma região escolhida por seus alinhamentos celestes entre montanhas naturais e montanhas essas que formam uma espécie de um portal, que eu diria que não é simbólico, mas sim um portal energético. Amarna foi o lugar onde Aton poderia descer. Então, textos criptografados encontrados em fragmentos de estelas sugerem que Akhenaton não apenas via Aton como Deus, mas também como uma presença física e consciente que aparecia como um disco de luz e transmitia instruções diretamente ao faraó, de como que ele queria que essa cidade fosse construída. Vários pesquisadores alternativos sugerem que Amarna não foi feita para os homens, mas sim para os seres que deveriam, ou teriam descido das estrelas, especificamente da estrela de Sírius, que ocupa um papel central em múltiplas tradições africanas, mesopotâmicas e até egípcias. Os Dogons, que são uma tribo do Mali, eles possuem um conhecimento ancestral sobre Sirius A e Sirius B, incluindo dados astronômicos impossíveis de serem observados sem telescópio. Eles relatam que esses seres eram seres anfíbios, vindos de Sirius, e que eles teriam trazido ensinamentos e mapas estelares. Em Amarna, há simbolismos que lembram esses relatos. Seres representados como longilíneos, com cabeças ovais, cercados por serpentes, peixes e até espirais solares. Akhenaton, com o seu corpo andrógeno e com a sua aparência incomum, é descrito em arte como se não fosse humano. Amarna foi estrategicamente posicionada em um ponto de interseção de linhas de lei e se conecta diretamente com as pirâmides de Gizé. Estudos de geobiologia mostram que a energia telúrica que flui por essas linhas em forma de uma rede planetária, elas apontam para a Esfinge, cuja idade real pode ser muito anterior do que o Egito faraônico. E ela estaria alinhada porque os textos herméticos chamam a Esfinge de ponto zero, um portal multidimensional que tem uma frequência única capaz de conectar consciências a outros planos. Amarna, portanto, não seria apenas uma capital, mas sim um satélite de ativação energética sincronizada com a Esfinge. E a chave de tudo isso seria o disco solar, ou o deus Aton. Akhenaton é frequentemente associado às linhagens de Ixos, que é um povo estrangeiro que dominou o Egito em períodos anteriores. Muitos os associavam a povos semíticos, mas teorias mais ousadas sugerem que os Ixos traziam conhecimentos atlantes e tecnologias estelares. A expulsão dos Ixos ali daquela região não foi apenas política, mas também vibracional, uma tentativa do sacerdócio egípcio de apagar uma linhagem que ameaçava o monopólio religioso com ideias que envolviam um contato direto com inteligências superiores. Akhenaton teria sido o último de sua linhagem a tentar reativar esse pacto e a tentar abrir esse portal de Amarna, que seria então, a abertura desse portal seria o ritual final. Curiosamente, alguns documentos apócrifos encontrados em documentos católicos mencionam uma cidade no deserto egípcio onde os
anjos descem em círculos de luz. Alguns estudiosos independentes afirmam que o Vaticano possui textos traduzidos do chamado livro de Atom, que é um manuscrito desaparecido das escavações de Amarna. E esse manuscrito descreve tecnologias de luz, projeção mental e até alteração da densidade corporal. O Akhenaton foi tratado como herege, mas e se ele fosse o guardião de um segredo que poderia colapsar o controle das religiões organizadas? O desaparecimento da múmia dele e a destruição da múmia dele aparecem como uma operação silenciosa. Agora, Amarna permanece esquecida, desacreditada, ignorada pelos roteiros turísticos. Mas os que caminham ali naquelas ruínas relatam uma sensação incomum, como se a terra lhe sussurrasse frequências inaudíveis, como se algo estivesse apenas hibernando. Então, e se o portal de Amarna ainda estiver ativo, aguardando a repetição dos alinhamentos celestes certos para se manifestar? E se Atom não for apenas um deus, mas sim uma consciência que orbita em Sirius, esperando o momento exato para entrar em contato? E se isso ainda estiver em curso sem que nós saibamos? São muitas perguntas, não é mesmo? Perguntas essas que infelizmente eu não serei capaz de responder aqui nesse vídeo de hoje. Mas eu quis trazer aqui para vocês mais essa peça de mistérios, principalmente sobre o Egito, né, que é tão envolto em mistérios. Aproveita que esse vídeo aqui já está terminando e comenta a palavrinha mágica do vídeo de hoje, que é portal. Comente portal aqui embaixo nos comentários para invocar poderes sobrenaturais das dimensões paralelas. E eu vou me despedindo aqui de vocês mais uma vez em mais um vídeo com uma atmosfera muito intrigante, né, que não responde perguntas, mas levanta questionamentos. Um super beijo para vocês e até os próximos vídeos. Bye!